Então, questão número 1, a questão do Enseja 2020, né? Do nível fundamental, diz o seguinte: um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, ele colocou grama em metade do terreno, deixando o restante para fazer posteriormente. E aí eu vou marcar aqui de verde, porque esse restante a gente vai precisar deduzir o que danar desse restante. No segundo dia, chegou atrasado ao trabalho e colocou grama apenas na metade da parte que restou. Então, colocou grama em metade, alterar a cor aqui, grama apenas na metade da parte que restou. Que foi dito lá em cima, foi citado, mas não disse que parte é essa que restou. 100 grama após o primeiro dia. Então, ele só colocou grama no segundo dia e metade do que tinha restado o dia anterior. E aqui vem o importante, tá? Que é o comando da questão. Normalmente é a última parte do enunciado. E aí pode vir ou por meio de uma pergunta, uma sentença interrogativa, ou então uma sentença aberta, como está nesse probleminha aqui. A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho é. Então, se eu pudesse fazer uma pergunta aqui, seria: qual é a fração do terreno que ainda está sem grama? E aí é isso que a gente precisa encontrar. Qual é a fração do terreno que está sem grama? Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, somente para poder auxiliar no que eu vou falar, tá? Mas não seria necessário fazer o desenho. Então, eu vou fazer o que seria mais ou menos a representação do terreno aqui. Vou supor que esse terreno no formato retangular, tá? Mas nada me impede que ele tenha um outro formato. E aqui eu tenho o seguinte: no primeiro dia, como diz o enunciado, ele colocou grama em metade do terreno. Então, eu peguei aqui e vou dividir no meio. Então, ele só colocou grama nessa região aqui que eu estou destacando. Agora, raciocina comigo. Se ele colocou grama, no primeiro dia ele colocou grama em metade do terreno, tá certo? Então, significa dizer que para o dia seguinte, ele colocou grama nesse pedaço aqui. Então, para o dia seguinte, restou metade, ok? Aí, observa o seguinte. Aí, no segundo dia, ele chegou atrasado e não deu tempo de preencher o restante, a outra metade que ficou do dia anterior. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou grama apenas na metade que tinha sobrado do dia anterior. Então, eu peguei isso aqui e dividi no meio. Ou seja, ele colocou grama em metade da metade. Beleza? Aí, observa o seguinte. Se ele colocou grama em metade da metade, então sobrou metade da metade. Beleza? Ele colocou metade e restou a metade do outro lado. Então, basicamente, o que ficou para o dia, que ficou 100 gramas foi o seguinte: foi metade do que tinha ficado do dia anterior. Quanto foi que ficou no dia anterior? 1/2. Metade. E aí eu tenho aqui multiplicação de frações. Para multiplicar frações, lembre-se que eu tenho que fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, se eu multiplicar aqui 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, ainda falta colocar a grama em 1/4 do terreno. Beleza? Eu também poderia ter feito essa solução observando o seguinte. Eu pegar a metade do primeiro dia, pegar o primeiro dia, né, que foi metade do terreno, e dividir também no meio. E aí, se você observar, desconsiderando se foi colocado grama ou não, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes do terreno. Uma outra maneira de enxergar o problema. E aí ele colocou
Se eu tenho 4 partes do terreno, eu tenho 1/4 aqui em cada uma delas. Então, a parte que ficou branca aqui, que eu não pintei, é a que sobrou, que ficou ainda sem grama. Então, 1/4. Dava também para responder geometricamente. Tranquilo? Então, a alternativa dessa primeira questão, alternativa C de certo.